querido, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você vai me ouvir. Hoje nós estamos iniciando um estudo novo. Nós vamos falar sobre a cultura do reino. Vamos começar orando? Senhor, eu quero apresentar a vida de cada um, Senhor, que está aqui ouvindo da tua palavra. Que o Senhor venha revelar, que o espírito de sabedoria e revelação esteja conosco. Vem trazer seu entendimento ao nosso coração. Fala melhor no coração de cada um, Senhor. E esse estudo nada mais é para que nós possamos ser amigos, ser conhecido por Ti, ser filhos, Senhor, porque nós já somos filhos, entendemos que somos Seus filhos, nos comportarmos como Seus filhos. Nós precisamos, Senhor, ter essa clareza dentro de nós e através da Tua palavra, através do Espírito Santo, nós vamos viver isso. Nos ajuda dia após dia, Senhor. Nós precisamos, Senhor, desse toque seu. Fica conosco, Espírito Santo. Amém. Nós vamos começar falando sobre o reino. Existe diferença sobre reinos dos céus e reino de Deus? Mateus escreve basicamente umas 34 vezes essa palavra nos evangelhos. Por quê? Porque essa palavra, reino dos céus, ele não queria falar o nome de Deus. Porque para eles, os judeus, eles têm uma reverência muito grande com o nome de Deus. Eles até assim evitam falar. Então, para que não ficasse toda hora repetindo o nome de Deus em vão, ele escreveu o reino dos céus. Já no reino de Deus, os outros evangelhos, eles tinham como foco os outros povos, os gregos, os helenistas da época. Então, eles escreviam mesmo o reino de Deus. Então, é sobre a origem, de onde vem esse reino, que vem do céu, e não sobre um lugar específico. Essa palavra reino de Deus é como você falasse, fulano é de um tal lugar, vamos usar comida. Essa comida é de uma localidade específica, de uma cultura específica. Então, você vai entender que quando fala reino de Deus, está trazendo lá um reino que vem do céu, uma cultura que vem do céu. Jesus pregava reino dos céus e não nos céus. O reino de Deus não é um lugar. Ele é melhor compreendido como um reinado. É sobre o tempo que Jesus vai vir reinar sobre todas as coisas. E quando vier o reino de Deus, em sua plenitude, tudo irá se submeter a ele. Por isso Jesus disse, vocês precisam se arrepender. Em Lucas 11, 20 ao 22, capítulo 11, versículo 20 ao 22, diz assim: se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois, quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão bem seguros, até que alguém mais forte o ataque e o vença, tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Aqui nós entendemos que esse homem forte que estava guardando o seu pertence era o inimigo. Satanás estava ali guardando a terra, guardando o ser humano, tentando proteger aquilo como posse dele. E o Senhor Jesus veio como o homem mais forte, o venceu através de morte de cruz, o venceu através do sangue dele derramado na cruz, pagou os nossos pecados, e ali quando ele ressurgiu e subiu aos céus e foi coroado como um rei. Então, o Senhor Jesus veio e tirou o poder do inimigo. Então, Satanás, ele está limitado. Ele tem um poder limitado. Ele só pode agir nos filhos da desobediência. Aqueles que estão em Cristo Jesus, ele não pode tocar sem a permissão de Deus. Então, vamos tentar entender melhor. É um Deus que iria se manifestar no futuro, mas o Pai decidiu enviar o Filho, Jesus, para a nossa era presente. Então, quando Jesus nasceu, ele inaugurou um tempo e ali nós podemos provar um pouco o que seria esse reino vindouro, entender o que significava aquele reino que eles anunciavam, está chegando o reino de Deus. Quem acredita na mensagem já começa a viver o reino de Deus a partir de agora. Ele experimenta o reino de Deus, mas não na sua plenitude. O que isso significa? É um exemplo como se nós fôssemos em uma sorveteria, pedir para experimentar algo ali dos sorvetes, para escolher o sabor, e ali você vai estar provando um pouco para ver qual que você vai gostar.
Então, quando você está experimentando o reino, você está experimentando um pouco. Ali é só uma porção limitada de um todo, que é a presença de Deus vindoura, quando o Senhor Jesus voltar na sua segunda vinda e instalar o seu reino, que é o reino de Deus sobre a terra. Então, nós dizemos assim: quem acredita já no Evangelho, nas boas notícias, já começa a viver o reino de Deus a partir de agora. Ele experimenta o reino de Deus, mas não na sua plenitude. Em Colossenses 1,13 diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho de amor, para um reino de amor, aonde o rei está, o reinado está com ele. Então, basicamente assim, aonde o Senhor Jesus está, onde está a presença de Deus, ali está o reinado de Deus. Então, o reino dos céus. Como muitos teólogos falam, é e ainda não. Vamos tentar deixar mais claro isso. O reino já chegou e ainda não. No presente, ele já chegou porque já começou o reino, quando Jesus se manifestou aqui na terra e hoje mora no nosso coração. Em Lucas 17:21 diz isso. E é algo futuro, porque o reino só estará completo, só estará na sua plenitude, quando todo o mal do mundo for julgado e removido dele. Mateus 13:43. Então diz assim: o reino de Deus pode ser considerado um governo real e universal de Deus, estabelecido no céu e também será estabelecido na terra quando a terra for completamente renovada nos finais dos tempos, no dia do juízo e com a coexistência eterna. Mas também é uma condição interior, de dimensão espiritual, é algo pessoal, é algo que você está experimentando hoje. Então, é algo vindouro e é algo pessoal que você experimenta através de quê? Da graça, da misericórdia. Quando você aceita o Senhor Jesus, você vai provar da graça dele. E aqueles que seguem aos princípios, aos valores, à vontade de Deus, seguem o exemplo de Jesus Cristo, já está provando desse reino. Vamos tentar entender aqui o que seria uma estrutura de um reino. Para um projeto ser considerado, né, um lugar, um reinado ser estabelecido, nós entendemos que precisa de um rei, nesse caso do reino dos céus, o reino de Deus, é o eterno soberano reinando. De súditos são pessoas e todos aqueles que estão se submetendo ao seu governo. Então, súditos são todos os que se submetem ao seu governo. De leis são os princípios e valores que regem o reino de Deus. O Sermão do Monte é o exemplo desses princípios e valores de quem se submete ao reino de Deus. E há uma ordem que visa estabelecer justiça em hebraico. Essa palavra está como uma posição correta, que é a ordem do reino, que traz ordem ao caos que o pecado gerou em Gênesis 1. E um lugar hoje é presente no nosso coração, no coração dos homens, e será sobre toda a terra. Então, o reino de Deus, ele tem aspectos. Quais são esses aspectos do reino de Deus? É um reino eterno, então ele vai de geração em geração. É um reino presente, ele é experimentado por todos aqueles que se submetem às bênçãos do reino. Em Romanos 14:17 diz assim: pois o reino de Deus não diz respeito ao que nós comemos ou ao que bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus também tem um aspecto vindouro. Ele veio estabelecer o seu reinado, mas ele vai ser só estabelecido na sua plenitude no futuro. Principal aspecto do reino de Deus, que diz assim, Marcos 1, do 14 ao 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Isso está em Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 15. Então o Senhor está nos chamando para o arrependimento, para que nós mudássemos de atitude, de comportamento, para que nós possamos mudar a nossa rota da nossa vida, se arrependendo.
O tema central do ministério de Jesus era o reino de Deus. Ele veio pregar essas boas novas, ele veio ensinar como que era esse reino e como ele funcionava, porque mais para frente nós vamos ver. É totalmente diferente do reino da terra. Então aqui nós entendemos que se era algo central para o mestre, é importante para nós também. Nós devemos anunciar o reino de Deus. Então o Senhor Jesus, ele pregava a vinda do reino e o arrependimento, ou seja, a mudança de mentalidade. O reino dos céus. Resumindo, o reino de Deus pode ser entendido como um reinado, o domínio e a soberania de Deus. Então é o reino de Deus, é o reinado de Deus, é o direito legal dele de governar e exercer domínio. Em Mateus 3:2 diz assim: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus, vamos entender lá no início, no conceito do jardim. O conceito do jardim transmitia o conceito do reino de Deus. Por quê? Porque era ali que tinha o encontro do céu e da terra, onde o céu e a terra eram conectados. Como? Quando? Quando o Adão estava ali no meio do jardim. Então era algo físico, o lugar existia. Mas também, na viração do dia, o próprio Deus vinha se encontrar com Adão. Então havia um encontro de céu e terra, eles se conectavam. O Senhor queria saber como que foi o dia de Adão. Ali eles tinham essa conversa. Então nós entendemos que essa conexão céu e terra começou no jardim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis 2:8. Mas nós vemos ali em Gênesis 3 que com o pecado perdemos a capacidade de se conectar com o lado espiritual. Em Romanos 3:23, em Isaías 59, do 1 ao 3, está falando que as nossas iniquidades, o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então vamos pensar o céu e terra como duas dimensões. Em Efésios 2:6 diz assim: aqui agora acontece o físico e o espiritual. Nós estamos aqui, né? Tem um espaço físico, nós estamos em carne, porém nós temos acesso ao mundo espiritual também. Ele está acontecendo concomitante, como nesse desenho nós podemos ver. Existe o físico, mas também no mesmo ambiente existe o espiritual. O ser humano é intersecção dos dois, 100% físico, terra, e 100% espírito, céu. Nós fomos feitos do pó da terra, mas com um sopro divino. Então vamos ver aqui essa timeline para tentar entender como que foi se desenvolvendo esse contato do reino de Deus conosco. Começou no Jardim do Éden, em Gênesis 2, através da criação do Jardim do Éden, do relacionamento de Deus com Adão na viração do dia. Em Gênesis 3 entrou o pecado, o céu não está mais ali em conexão com a terra, porque o céu não vai viver no mesmo ambiente onde tem pecado, então é separado os céus e terra. E o homem, ele morre espiritualmente, então ele não tem mais esse contato com Deus ali. E quem governa a terra é a própria terra. O homem sai para estar ali no governo e o céu continua santo. Mas o nosso Deus, ele é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com a gente. Ele quer estar próximo de nós. Então, através disso, em Êxodo, nós conhecemos a história de que Moisés liberta o povo através das 10 pragas. E nisso, nós entendemos que através da libertação do povo do Egito, Deus ordena a Moisés que construa um tabernáculo, um espaço onde céu e terra se encontram no mesmo ambiente. Na terra, como uma manifestação do céu, o sacerdote ouvia orientações do céu para a terra, e isso é reinado de Deus. Isso é um governo de Deus. Isso nós entendemos que é o Senhor, o céu, governando a terra. Isso acontecia através do sacerdote, através do tabernáculo. Com o tempo passando, no livro de Reis também nós conhecemos que houve a construção de templo. Então, para os judeus é encontrado do céu, é o encontro dos céus e a terra. Os judeus oram voltados para o templo, e Daniel também orava dessa forma. Apesar que hoje não tem mais o templo, né? Eles oram voltado para o Muro das Lamentações, mas na época, né, do livro de Reis,
existia o templo e eles oravam ou lá ou voltado para a direção desse templo. Então lá acontecia esse encontro de céus e terra, onde o sacerdote entrava e através assim da purificação, o sacerdote ele tinha que se purificar antes de entrar no templo, tanto no tabernáculo quanto no templo. Ele tinha que pegar um cordeiro, orar ali, pôr a mão, né, sobre o cordeiro, transferir para o cordeiro todos os pecados, e através disso o cordeiro era sacrificado. Através desse sacrifício abria-se um espaço de santidade, digamos assim, e o céu se revelava à terra, porque tinha um lugar ali de santidade para o céu se comunicar com a terra. Em João 1,14 vem e ele fala assim, ele tabernaculou, do termo esquinose, e fala assim, habitou entre nós. Jesus é o encontro do céu na terra. Então, já não era mais o jardim, já não era mais o tabernáculo, já não era mais o templo. Por isso que João falou isso, faria muito sentido para os judeus, porque eles entendiam que o tabernáculo era esse encontro, esse relacionamento entre céu e terra. Então Jesus era um tabernáculo ambulante, digamos assim, ele estava dizendo, que aonde Jesus estava havia manifestação dos céus. Então, por isso que João fala, ele habitou, ou no original, ele tabernaculou entre nós. É o encontro de céu e terra, e não era somente isso. Como exigia um sacrifício, o sacrifício foi o Senhor Jesus. João falava, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque ele sabia que Jesus seria aquele que entregaria sua vida para pagar os nossos pecados. E o Senhor Jesus, ele morreu, morte de cruz. E ali, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E após ele ressuscitar, ele foi assunto aos céus. E quando o Senhor Jesus foi aos céus, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Veio e, se antes nós falávamos Emanuel, que era um Deus conosco, um Deus presente, um Deus que andava ao nosso lado, hoje nós podemos falar do Consolador, que é um Deus que habita em nós, que está dentro de nós. E hoje nós temos a igreja, através da igreja. E não estou falando de espaço físico, mas de ajuntamento de pessoas que entenderam o reino, que entenderam a graça, que entenderam a misericórdia de Deus, entenderam o plano de salvação de Jesus, que entenderam como viver debaixo do governo de Cristo. E hoje, através da igreja, esse ajuntamento de pessoas que se tornam o corpo de Cristo na terra, que Efésios fala sobre isso, Efésios 1:23, que nós somos o corpo de Cristo na terra, nós manifestamos o reino através da pessoa do Espírito Santo, através de viver uma cultura do reino. E nós estamos esperando o reinado vindouro do Senhor Jesus Cristo, a segunda volta de Jesus Cristo, que ele irá voltar. Ele veio primeiro como um servo sofredor, como um cordeiro, mas ele voltará como um leão, como um juiz, para nos libertar de todo o mal. Deus quer habitar entre nós. Esse é e sempre foi o propósito eterno de Deus, ser um Deus presente, ser um Deus relacional. O reino de Deus, ele se manifestou em Gênesis como um jardim, e Êxodo como um tabernáculo, em Reis como um templo. No Novo Testamento se revelou na pessoa de Jesus Cristo, do Filho de Deus, e hoje é na igreja, através de nós, através do Espírito Santo em nós. Quando esse reino virá? Quando o evangelho do reino de Deus for pregado a todos os lugares, então virá o fim. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus, e anunciar que o reino é chegado. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Mateus 24:14. Então, nós vamos entender aqui em Mateus 24, do 37 ao 39, tentar identificar como que é o estilo das pessoas que estão vivendo na época do fim, na época que se manifestará o Senhor novamente. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca
e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O estilo de vida do fim. Como nós lemos ali em Mateus 24, do 37 ao 29, eles comiam e bebiam, é um estilo hedonista, é um estilo focado no ventre, que só pensa em prazer. Eles casavam e davam esse casamento. Esse estilo de vida hedonista é um estilo de quebra de aliança. As pessoas casam e se dão em casamento de novo. Casam de novo e se separam, casam de novo e se separam. Então é um estilo que pensa no seu próprio eu, do prazer, se eu tô me sentindo bem. Não sei se vocês já viram em algum lugar assim, se está sendo pregado agora, mas eu percebo que é visível como tudo está apontando para o fim. Mesma notícia de Deus para Noé: construa uma arca, é para nós. Uma estrutura para passar de uma era para outra. Hoje é uma igreja. Hoje é a igreja essa estrutura. Nós não vamos entrar nesse tópico de igreja, porque nós estamos estudando para nossa vida prática do dia a dia, mas nós entendemos que nós devemos ali estar reunidos como igreja, buscando direção de Deus, praticando o estilo de vida do reino, porque sabemos que o fim está próximo. O que é cultura? A cultura é compreendida como os comportamentos, tradições, conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a sua língua, as comidas típicas daquelas regiões, as religiões, os hábitos sociais, a música do local, a arte, as vestimentas, entre outros inúmeros aspectos. Então vamos dividir em dois temas: a cultura material e a cultura imaterial. A material é tudo que é tangível e a imaterial tudo que é intangível. Então, a cultura material são elementos do mundo natural, objetos, utensílios, tudo que é fabricado ou modelado, transformado para a vida social e coletiva. E a imaterial é ideias que modelam, informam a vida, atitude, crenças, valores, normas, como a língua, mitos, normas sociais, ideologias, manifestações artísticas, entre outros. Então vamos ver aqui um choque de cultura, para que a gente possa entender o que é cultura. Aqui do lado nós temos a cultura brasileira e do outro lado a cultura japonesa, porque nós sabemos que estamos bem distanciados fisicamente falando, uma cultura da outra. Então aqui nós temos cultura brasileira. Cultura brasileira, ali está mostrando o que influencia num algo que é uma cultura material, a arquitetura do lugar, no imaterial, que ali é uma dança, e também sobre, se você vê ali, comparando com o japonês, a comida é diferente. O Brasil, ele é influenciado por diversas culturas, então nós temos uma riqueza muito grande de sabores diferentes, e lá no Japão eles têm o estilo deles de construção, de arquitetura, de comida, de roupa, de fala. Então tudo isso ele reflete a sua cultura, como você se veste, como você fala, como que você produz, o que você produz, vai ser tudo influenciado pela sua cultura. Então aqui nós temos o contraste da cultura do reino com a cultura do mundo. A cultura do reino, nós sabemos que é alegria, é paz, é contentamento, é fraternidade, é união. Ali nós cultivamos o que o Senhor Jesus nos ensinou. Já na cultura do mundo, nós vemos que a pessoa está, a maioria das vezes, focada no seu próprio eu. Ela está olhando para si. Ela não tem esse olhar para o outro. Ela não gosta de dar atenção, de ouvir, de ajudar. Ela pensa só em consumismo, em si mesmo. Muitas das vezes, essa falta de olhar, essa falta de ouvir, essa falta de amor ao próximo gera muita violência, muita intolerância. Então nós entendemos que a cultura do mundo é uma cultura em que se contrapõe à cultura do reino. No reino de ponta cabeça, o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, e contra essas coisas não há lei. Então aqui nós estamos usando o exemplo de Gálatas 5, do 22 ao
26, falando sobre as obras do Espírito, né? O fruto do Espírito, comparando com o fruto da carne, porque o mundo, ele te ensina a viver conforme a tua vontade, conforme a carne, conforme aquilo que deseja o seu coração. Então, no reino do mundo é o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as porfias, as emulações, as iras, as pelejas, dissensões, as heresias, invejas, entre outras coisas. Está em Gálatas 5:19 do 21. Você vai entender todos esses tipos de coisas que se opõem ao reino de Deus. Então, no reino do céu, ele é um reino de ponta cabeça. Por quê? Porque no reino do mundo, em que se diz que para ser um reino poderoso, para ser um reino bem sucedido, você precisaria ser um reino forte, capaz de impor a sua vontade e derrotar os seus inimigos. E Jesus, ele como rei, né, ele veio e disse que as pessoas mais importantes do reino de Deus eram as que parecessem mais fracas. Fraca para o mundo, por quê? Ela teria que ser forte para amar e servir aos pobres, para amar os seus inimigos, para viver o reino de Deus, quando as pessoas amam e perdoam os seus inimigos e buscam a paz. Então nós entendemos que o reino de Deus, ele é um reino de ponta cabeça, se comparado com o reino do mundo. Então os valores principais do reino de Deus são a verdade, a justiça, a paz, a fraternidade, o perdão, a liberdade, a alegria e a dignidade da pessoa humana. Cultura gera identidade para um povo. Quando um povo invadia e dominava os outros povos, eles queriam já implantar sua cultura e acabar com a cultura do povo escravizado. Um exemplo disso na Bíblia é Daniel. Daniel estava vivendo ali na cultura da Babilônia. Daniel 1, dos 6 ao 7, dizia isso. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu nomes babilônicos. Daniel passou a se chamar Belsassar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abidnego. Então aqui nós entendemos que Daniel estava sendo submetido à cultura da Babilônia. Eles queriam mudar a forma dele se alimentar, a forma dele se vestir, a forma dele falar e mudar até a identidade dele, mudando o nome dele. Então, cultura gera uma identidade em você. As pessoas conseguem identificar você pela sua forma de ser, pela forma que você se veste, que você fala. E isso tudo é na cultura terrena. E aqui nós vamos falar sobre a cultura do céu. Quando Jesus foi preso e Pedro negou Jesus, eles reconheceram o comum deles pelas vestes e a fala, mesmo sendo judeus. Marcos 14:70 diz assim: mas ele o negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu e a tua fala é semelhante. Então eles reconheceram que Pedro fazia parte ali daqueles que seguiam Jesus pela forma que ele falava. Então é isso, pessoal. Até aqui nós falamos sobre o que era reino e o que era cultura, para que nós possamos entrar nessa disciplina sobre cultura do reino. Esse estudo está baseado em uma pregação e em outros vários estudos, mas principalmente no estudo que o Douglas Gonçalves, ele passa um estudo falando sobre disciplinas e sobre cultura do reino. Então eu creio que vai te abençoar. Em Apocalipse 5:5 diz assim: então um dos anciãos me disse, não choreis. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Que você possa anunciar como o Senhor Jesus anunciou. Use das suas redes sociais. Escreva lá. Boas novas, é chegado o reino de Deus. Você pode anunciar que o Senhor está voltando. E não só isso, ele já veio. Então você já pode provar hoje dos benefícios da presença do Espírito Santo, dos benefícios daquilo que o Senhor deixou disponível para nós vivermos. Então, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu espero que vocês consigam entender e ore ao Senhor, ao Espírito Santo, para abrir a mente, o coração de vocês, para que nós possamos juntos
viver na prática. Não adianta só estudar e não praticar. O intuito desse curso é que você pratique com consciência e não por repetições vãs, mas com consciência do que você está fazendo, porque vai ser o seu culto racional a Deus, como o apóstolo Paulo fala. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esse curso. Eu te agradeço por esse tempo junto com os meus irmãos. Que eu e os meus irmãos possamos crescer em graça, sabedoria e entendimento. Que o teu Espírito nunca se aparte de nós. Teu Espírito de revelação, consolador que o Senhor enviou. Que nos abrace, Senhor, nesse momento e nos renove, Pai. Senhor Deus, se há alguém entre nós, Pai, que não conhece a tua palavra, que o Senhor possa alcançar e enviar, Senhor, essa boa nova ao coração deles. Que eles possam viver esse reino de ponta cabeça para honra e glória do teu nome. Amém. Eu quero agradecer a cada um. Um beijão e tchau, tchau.